amiga, coragem. Você não pode cair nessa armadilha. Você se lembra muito antes desse sofrimento. Quantas brincadeiras, quantos sonhos, tudo era tão bom. Ei amigo, ei amiga, coragem. Você só vai matar o corpo, mas não se mata. Você é um ser de luz e eu te garanto, isso passará. E o sol maravilhoso vai brilhar teu amanhã. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Você ainda tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra viver, muito tempo pra curtir. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da tua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tira a sua vida. Não faça isso não, tudo tem solução. Conta comigo, tudo tem uma saída. Eu sei da sua dor, mas sei que existe amor. Suporta tudo, mas não tire a sua vida. Que esse encontro possa ser muito proveitoso para cada um de nós, tá? Em especial para mim, que o tema é tempo de confiança. É um tema muito atual, no qual precisamos meditar, né? Mas para iniciarmos o nosso trabalho, né, como nas casas espíritas, iniciamos com uma página e uma prece. O livro que eu escolhi é o Coragem, tá? Que eu adoro esse livrinho, né? De bolsa, livrinho, mas ele tem um conteúdo maravilhoso. E é uma mensagem do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título é, tá? Capítulo 39, título é Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis
repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são empeços e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade, paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Emmanuel. Então, essa página, ela nos convida à reflexão da nossa luta diária, nos nossos problemas diários, né? Todas as aflições que passamos, as dificuldades que temos. Ele diz que é impossível, né, agradarmos a todos. Então, isso aqui fala muito próximo ao nosso coração. Então, que a gente marque o que ele nos disse no final da mensagem, é que nos momentos de desânimo, que a gente consiga o quê? Se corrigir, né? E a gente se abrace ao trabalho, né, que Deus nos deu, né, e prossigamos aí em frente, né? Esse é o convite do nosso querido Emmanuel, né, através dessa mensagem. Então, vamos nesse momento, né, aproveitar para a nossa reflexão, agradecendo a Jesus, né, iniciar o nosso trabalho, a nossa reflexão, com uma prece. Então, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que as melhores vibrações possam, nesse instante, nos envolver, nos trazendo a paz, nos trazendo a consolação, que na noite de hoje, todos os ensinamentos do Cristo, tudo aquilo que iremos conversar, possa ir profundamente, primeiro em nossas almas, e possamos trabalhar esses sentimentos para desejarmos o bem do nosso próximo. E assim, Jesus, só temos que agradecer por tudo e que os benfeitores espirituais possam, na noite de hoje, adentrarem todos os lares, levando a luz de que cada um de nós necessita, Senhor. Dai-nos a tua paz, o teu amparo, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus.
Então, né, depois da mensagem, né, que nos convida tanto à reflexão, trouxemos o tema, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, e um tema que me chamou muita atenção e é muito atual, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Do livro, né, Caminho, Verdade e Vida, Tempo de Confiança. E Emmanuel, ele diz assim pra gente na parte evangélica, ele diz assim: e disse-lhes, onde está a vossa fé? Está em Lucas capítulo 8, versículo 25. E eu quis trazer esse texto aqui pra gente da Bíblia Sagrada na íntegra, para que a gente pudesse analisar toda a passagem para facilitar a nossa reflexão. Então, como ele diz aqui, tá? Lucas capítulo 8, versículo 25. E a gente pega do 22 em diante, tá? E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos. Jesus entrou no barco e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. Jesus dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E a fúria da água, e cessaram. Desculpa, gente, pulei uma linha aqui. Chegaram-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, depois Jesus disse para eles, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e à água manda, e ele lhe obedecem? Então, quando a gente consegue ver na íntegra, a gente passa a visualizar melhor, né, esse texto evangélico, né? Então, apareceu do nada uma onda enorme, sendo que o mar, né, eles não estavam no mar aberto, eles estavam no mar da Galileia, que era um lago calmo, e de repente apareceu uma onda gigante, uma tempestade, um vento, né? E Jesus dormia tranquilamente, ele estava atravessando junto com os seus apóstolos, né? Para o outro lado da margem do rio. E no meio do lago, no meio, né? A tempestade surpreendeu a todos, e todos eram, né, a maioria pescadores, mas ficaram surpresos, com medos, amedrontados com essa tempestade, não sabiam o que fazer. Entrou água no barco, né? Então imagina a cena, né? Uma tempestade enorme, muitos ventos, um desespero total, normal, né? Nós também faríamos a mesma coisa, né? Iríamos ficar preocupados, né? E o que incomodou a todos foi que Jesus estava dormindo. Ele dormia calmamente. Apesar dessa tempestade, do barco balançar para lá, balançar para cá, Jesus estava calmo e sereno. Nada o incomodava. E
esses homens, né, ficaram assim, como assim? Né? E começaram a chamar Jesus, mestre, mestre, estamos perecendo, vamos morrer, vamos traduzir, né, para o nosso dia a dia. Mestre, a gente está aí, o barco está virando, vamos morrer? Então eles ficaram assim, mestre, estamos perecendo. E o mestre, ele levantou como se nada tivesse acontecendo e olhou para um lado, olhou para o outro e falou, né, com a água, com o vento, né, com o mar, e pediu para que aquietasse, que parasse. E os seus apóstolos ficaram ali diante dele, surpresos, não entenderam bem o que aconteceu. Que homem é esse que consegue acalmar e falar, né, com as águas e com o vento? Então a admiração foi total, geral. E o que dizer de nós, né? Então, quando Emmanuel nos traz essa página para a nossa reflexão, ele vem falando dessa tempestade, né? Ele diz assim: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. É o que a gente estava dizendo há pouco. Eles ficaram desorientados com relação aos elementos da natureza e como Jesus conseguiu repreendê-los, como ele conseguiu convencê-los a ficar calmo e a voltar à bonança. Então, essa reflexão, né? E Jesus, né, logo que conseguiu acalmar, né, o mar e cessar o vento, ele já se virou, tá, aos seus discípulos e perguntou, né, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Foi a pergunta que ele fez. E logo em seguida, depois da bonança, ele voltou a repousar, a deitar, ficar calmo e sereno. Então, essa confiança, né, nessa passagem, né, Jesus acalma a tempestade, né, Emmanuel nos traz a reflexão para a confiança em Deus, a confiança em Jesus, porque Jesus, ele falou no imperativo, ele mandou cessar, aquieta-te, chega, cessa, com firmeza, naquele momento. Então foi com o quê? Com confiança. Foi com confiança que ele falou, ele estava acreditando no que ele estava dizendo. A força, né, a confiança em Deus fez com que rapidamente ele conseguisse cessar, é claro, né, aquela tempestade. É claro que Jesus, né, ele tem um poder em cima dos elementos da natureza, ele fala com eles, ele tem todo esse poder. Mas nós, né, através dessa página na reflexão de Emmanuel, podemos dizer que essa tempestade seria o quê? Nosso dia a dia, a nossa vida. Poderíamos dizer que essa tempestade poderia ser a nossa vida. Ou o barco. Poderíamos ser o barco? É uma reflexão para cada um de nós, não é verdade? Em quantas tempestades nos deparamos? E a confiança de vencer essa tempestade? Será que nós também temos a mesma firmeza? Falamos no imperativo como Jesus, cessa,
essa tempestade, cessa esse vento, aquieta-te. Será que nós também temos essa força, essa coragem nos momentos difíceis de nossas vidas? Conseguimos ficar serenos como nosso Senhor Jesus Cristo nessa passagem? Onde está, né? Ele pergunta, onde está a vossa fé, ou homens de pouca fé? Né? A gente até brinca, né? De pouca fé. Então, meus irmãos, a reflexão da noite de hoje é nesse sentido, que a gente consiga entender claramente a nossa necessidade de nos mantermos confiantes nas palavras de Jesus, de termos fé nas ocasiões das tempestades de nossas vidas, de nos mantermos firmes, como Jesus mostrou aos seus discípulos. Não é verdade? E mais à frente, essa página é maravilhosa, eu convido a vocês a anotarem e lerem na íntegra. Depois, né? A gente vai só pontuar alguns pontos, tá? E ele disse que naquele momento, né, os discípulos, eles estavam achando que tudo estava perdido, tudo estava escuro, que o barco ia virar, que não teria saída para eles. Mas não, Jesus naquele momento os ajudou, mostrando a força que todos nós temos dentro de nós, que precisamos ter o quê? Fé. Mostra o poder da nossa fé, da nossa confiança no Criador, nos convida à oração, no pensamento positivo. E nessa página também, né, ele diz que ninguém exercitará o otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. E é verdade, meus irmãos. Quando está tudo bem na nossa vida, que não temos dificuldades, problemas nenhum, não tem assim por que dar testemunhos, não agradecemos, esquecemos de tudo porque está tudo bem, né? Nos momentos felizes, não lembramos de Deus, não lembramos da oração. Quando a gente fala nós, né? Porque a gente precisa também ter essa empatia, né? A gente não pode dizer que não fazemos, mas também fazemos. Então, quando está tudo bem na nossa vida, é muito fácil. Vivemos momentos difíceis. O momento atual é um momento difícil. É um momento de crise que nunca vivenciamos. Não tínhamos ideia, quando esse ano começou, 2020, que estaríamos hoje aqui, reunidos, virtualmente, falando, nos aproximando, fazendo essas reflexões juntos, cada um dentro da sua casa. Não tínhamos essa ideia, não tínhamos. Brincamos, né? Muita gente, né, no início do ano, costuma pegar o calendário e dizer assim, olha, esse ano tem muitos feriados prolongados, ficaremos em casa há muito tempo. Não tínhamos ideia de quantos feriados, né, estaríamos em casa. E hoje estamos aqui em casa há quanto tempo? Mais de 60 dias. Eu estou tirando por mim. E essa confiança no Criador, de que esse momento vai passar, será que pensamos nisso? Refletimos nisso? De que esse momento é necessário, que é o momento que estamos aqui no nosso barco, né? A tempestade está aí fora, estamos aqui dentro do barco. Será que estamos também falando como Jesus, com firmeza, no imperativo?
tudo vai passar, eu vou superar, eu vou crescer com isso, eu vou ajudar o meu próximo, porque muita gente está passando dificuldades. Nós temos o nosso teto, temos o pão na nossa mesa, temos a doutrina espírita que nos consola, mas, meus irmãos, muitos continuam sem ter o pão, sem ter o teto. Eles não estão sem isso por conta da pandemia. Eles já estavam sem isso antes da pandemia. Só que com a pandemia, a coisa se agravou. E será que temos essa empatia de refletirmos que estamos aqui no nosso barco? Porque é fácil, a tempestade pode ser a mesma para cada um de nós, né? Estamos na mesma tempestade? Estamos. É real, né? É o Brasil, é os outros países, é a humanidade inteira passando pela mesma dificuldade. A provação é coletiva. Agora, cada um de nós está dentro do seu barco, né? A nossa casa, a nossa condição, seja ela materialmente falando, ou seja a nossa condição espiritual, evolutiva. Cada um de nós está num barco diferente, passando por dificuldades diferentes. Outros nem estão passando dificuldades. As dificuldades são, as preocupações, melhor dizendo, são que não podem sair, querem ir para a rua. Tem gente que quer passear no shopping, tem gente que quer ir na padaria, comprar pão fresquinho todo dia. A preocupação da pessoa é essa. E enquanto que a espiritualidade, imagina o trabalho da espiritualidade para colocar todos nós em isolamento social, em quarentena, não só o nosso estado do Rio, nosso Brasil, mas a humanidade inteira. É aqui, é na Europa, é na África, não é verdade? É na América do Norte, é em todos os lugares do mundo. O mesmo que eu sinto dentro da minha casa, com relação à pandemia, à dor, é o que o outro está sentindo. Só que a tempestade é essa, mas o barco é diferente. Vai depender da atitude de cada um de nós. Vai depender da confiança que temos na espiritualidade, no propósito que Ele colocou para que nós refletíssemos sobre isso. Sabemos que estamos no mundo de provas e expiação, em transformação para os mundos regeneradores. Estamos nesse momento, mas como passaremos desse mundo de provas e expiações para os mundos regeneradores? Melhores do que estamos agora? Será que a nossa confiança em Deus hoje está melhor do que há 60 dias atrás? Será que a dor que a gente sente hoje, ou que o nosso irmão sente hoje, é diferente do que há 60 dias atrás? É uma reflexão para todos nós, meus irmãos. Então, Emmanuel, ele traz isso aqui para a gente com muita propriedade, que é muito fácil falarmos que está tudo bem, né? Confiar em Deus quando tudo ocorre bem na nossa vida, quando temos saúde, quando temos emprego, quando temos amizades. Agora, quando não temos nada disso, é difícil termos confiança em Deus. Será que aquele nosso irmão que está lá na rua, que não está recebendo nada, nenhuma ajuda, porque não estamos podendo transitar na rua,
E muitos desses irmãos recebem doações, né? Então de lanchonete, dos pedestres passando, né? De quentinhas de restaurantes, e tudo está fechado. Será que esse irmão está confiante em Deus como nós estamos aqui dentro da nossa casa? Será que ele acredita em Deus? Pode ser, meus irmãos, que eles acreditem até mais do que a gente. Acabei de lembrar, né, que pertinho do meu trabalho tem um senhor morador de rua, Antônio, nem sei como ele está agora, né, porque a gente não está indo para o trabalho, a gente está em casa, e ele mora na rua há mais de 20 anos. E um dia que eu estava fazendo na hora do meu almoço, parei para conversar com ele, né? E achei, né, que eu ia levar palavras para ele, né, de consolação, né? Você vê como a gente é pequeno, né, e a gente acha, né, somos orgulhosos, né? Achamos que iremos ajudar. E eu que fui muito ajudada. E conversando com ele, né, a hora do almoço, e perguntei como é que ele estava, se ele já tinha almoçado, e naquele dia ele já tinha almoçado e tudo mais. E puxando assunto, né, querendo saber, essa mania que a gente tem de querer saber da vida do próximo, né? Que saber dele, da vida dele, da família dele, quanto tempo ele morava na rua e tudo mais. E ele me falou, mais de 20 anos e tudo mais. Mas deve ser muito difícil, né? O nome dele é Antônio. Deve ser muito difícil, né, Antônio? Essa condição, né, de você não estar longe dos seus familiares, não ter o seu teto. E ele olhou para mim, né, para minha surpresa. Ele está bem próximo ali da igreja da paróquia de São Domingos, né, que eu trabalho bem ali próximo. E ele falou assim para mim: não, eu tô bem, não, tô ótimo, Deus me ajuda muito, as pessoas me ajudam muito, todos os dias eu tenho ajuda, eu vivo muito bem aqui, nada me falta. Então, eu que aprendi, né? Então eu fui lá orgulhosa, achando que ia levar uma palavra ao irmão. Não, ele é que me deu a lição da confiança em Deus, né? De que ele não está sozinho, que ele recebe ajuda, né? E que Deus está ali com ele. Então eu saí dali muito feliz, né? E com um aprendizado para a minha vida, que a gente não pode realmente julgar pelas aparências e pela condição do outro. Então, muitas das vezes, esse que está numa condição que a gente acha inferior à nossa, mas materialmente falando só, né? Ele está muito mais elevado do que a gente, porque tem muito mais confiança no Criador. Então para ele está tudo bem, ele mora ali há muitos anos. E depois, com o tempo, eu fiquei sabendo através de uma amiga, né, que trabalha ali, frequenta a igreja, a paróquia de São Domingos. Ela disse para mim assim: Josefa, você sabe que o Antônio, ele recebe muitas doações. As pessoas vão ali na esquina onde ele mora ali perto da Praça da Cantareira, né? E ele recebe muitas doações. E sabe o que ele faz? Aí eu não. Ele vem aqui na paróquia e doa e diz assim: Margarete, eu ganhei muita coisa, eu tenho muita coisa, eu não estou precisando disso no momento. Então eu trouxe para que você possa fazer a distribuição. Então olha a confiança que esse homem tem em Deus. Será que nós, se estivéssemos nessa situação, dividiríamos essa sobra, esse algo mais, ou a gente ia guardar para outros tempos, né? Então isso foi um aprendizado muito grande para mim. Então, quando a gente fala da condição do outro, né,
a gente não pode avaliar. Então a tempestade, ela é a mesma, mas o barco é outro. Então, quando a gente lembra de Jesus nos acalmando, falando para o mar acalmar, né? Acalmar o mar, cessar o vento, aquieta-te, né? A gente tem que lembrar de Jesus falando isso para a gente, nos nossos desafios, para que a gente possa nos aquietar, lembrar de confiar em Deus, lembrar do poder da oração, do pensamento positivo. Mas, infelizmente, o que chega para nós, de primeiro, assim, de cara, é o medo. O medo, ele faz com que nos afastemos da espiritualidade, que nos esquecemos da fé, da oração, né? A gente, o pensamento positivo, né, cai, a gente não lembra, porque temos medo. E o medo é o quê? É a distância da confiança em Deus. Então precisamos vencer o quê? Os nossos medos. Precisamos confiar em Deus. Estamos no momento de prestarmos testemunhos das nossas ações, das nossas dificuldades. Esse é o momento da confiança em Deus. Medos, eles são importantes na nossa vida, porque nos alivia aí a lei de conservação, né, nos mostra aí que precisamos conservar a nossa vida, precisamos ter consciência de determinadas ações. Então o medo, ele vai pontuar melhor aí para a gente as nossas ações, mas ele, em demasia, ele vai nos atrapalhar a confiança em Deus. E o medo, há um tempo atrás, antes do isolamento, tínhamos medo de sairmos à rua, medo da violência, medo do desemprego, medo da solidão, medo da doença. E hoje passamos um momento de enfermidade. A humanidade está enferma. E estamos aqui, confiando em Deus, sabendo que não estamos sozinhos, que Jesus está aí, falando, aquieta-te, falando em nossos corações. Isso vai passar, vai vir a bonança depois da tempestade. É isso que Jesus está falando para a gente. Mas, infelizmente, estamos num momento em que muitos irmãos não acreditam em Deus, ou esquecem mesmo, porque só veem o lado negativo da situação, não veem o lado positivo. Nós estamos em casa e o benefício que está acontecendo na natureza, o nosso ar não está sendo tão poluído, os animais estão circulando, né? Eles estão saindo aí das matas, né? Esses dias, até aqui, essa semana, apareceu em alguma casa aqui em Niterói um tucano, né? No quintal de uma pessoa. Então, existem muitos benefícios que estão acontecendo por conta do nosso isolamento. Agora, o homem, né? Nós estamos tendo a oportunidade de sermos mais solidários uns com os outros. Tem acontecido muitas campanhas de solidariedade, muitos empresários ajudando a sociedade. Eles antigamente não pensavam nisso, até pouco tempo atrás, vamos lá, 60 dias. E hoje é uma chuva de pessoas ajudando, fazendo campanhas no bem. Então isso é maravilhoso.
E todos estão acreditando que vai passar. É a palavra que a gente mais ouve. Tudo isso vai passar. Vai depender muito. Vai levar um tempinho ainda. Já passou uma parte, boa parte. Agora vai depender de cada um de nós doar a nossa parcela de otimismo para que tudo isso possa passar logo. Então a gente deve se unir com os nossos irmãos de todas as denominações religiosas em orações. Graças a Deus, as casas espíritas, a maioria delas estão reunidas virtualmente, fazendo os seus grupos de estudos, estudando com os seus tarefeiros, seus trabalhadores, e emanando essas vibrações em favor dos doentes, em favor dos médicos, dos enfermeiros que estão aí na linha de frente, das pessoas que são essenciais à nossa sociedade. São os motoristas, os mecânicos, todos os trabalhadores de serviço de limpeza, né? Então eram os invisíveis que muitos de nós não enxergavam e que hoje são essenciais na nossa sociedade. Então, precisamos ter essa confiança em Deus e acreditar no poder da fé. A fé é que vai nos mover, nos levar adiante, a transportar montanhas, como Jesus nos ensinou. Precisamos ter fé do tamanho de um grão, né, de mostarda. Se ela fosse desse tamaninho, a gente já estaria bem. Então, é com essa assertiva que desejamos, né, que logo, logo possamos nos reunirmos juntos, nos abraçarmos, estarmos mais uma vez, né, vencendo os nossos medos, procurando levar as lições do nosso Evangelho a todos os nossos irmãos, né? Assim como Emmanuel diz aqui nessa mensagem, né? E ele torna a falar mais abaixo, né? Onde está a vossa fé? Então, essa pergunta que Jesus faz a seus discípulos no momento da tempestade é a que fica para cada um de nós em reflexão na noite de hoje. Os obstáculos, eles sempre virão, como Emmanuel diz aqui. Outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, cada obstáculo é uma lição em nossas vidas. Cada obstáculo. Esse momento, essa lição, essa provação que vivenciamos juntos é o nosso convite à confiança em Deus. Eu tenho aqui um pensamento que eu gostaria também de mostrar, né? Que é do livro O Tempo de Deus, que é um livro do Raul Teixeira. Foi o primeiro livro que ele lançou logo depois do acidente dele, né, que ele teve um AVC há 8 anos atrás, está fazendo exatamente 8 anos atrás. E ele ficou 7 anos praticamente sem falar. E logo depois desse tempo, ele lançou um livro, tá, muito interessante, que é O Tempo de Deus. É uma obra fantástica. E eu trouxe aqui, é do Espírito Camilo. E nesse livro, ele tem uma reflexão, né? Ele tem uma abordagem, como estávamos falando, ele fala de tempos de medo, que é o tempo que vivenciamos. Só que esse livro, ele foi lançado
em 2000, foi ano passado, em 2019. Então, antes da pandemia. Então, os medos que ele relacionou aqui eram diferentes, continuam, né? Mas diferentes da atualidade, né? Então, ele diz pra gente que é medo de tudo, né? Medo de estranho, medo de sair à rua, medo da violência, era medo de ser assaltado, medo das enfermidades, medo de viajar de carro, né? De andar nas estradas, das loucuras do trânsito, medo dos filhos irem para a escola, né? Sozinhos, né? Dos passeios, das alucinações do mundo, né? Medo das drogas. Então, todos os tipos de medos da atualidade. Mas aí ele vai falando que, né, ele tem um parágrafo aqui muito interessante, que eu gostaria de ler, tá, pra gente. Um pouco de amadurecimento nessa reflexão, né, da noite de hoje, no caso aqui sobre o medo, né, que o Raul Teixeira está dizendo, faria com que cada indivíduo procurasse realizar sua parte na contextura social em que esteja, resguardando-se da maneira natural dos vários tipos de intempéries morais e sociais que se abatem sobre as sociedades, implantando esse desordenado império do medo. Ou seja, se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, se a gente conseguir amadurecer, né, a gente vai conseguir vencer um pouco esse medo que temos diante da sociedade no nosso dia a dia. E mais à frente ele diz assim: confiante em Deus e cumprindo seus deveres, todos entenderiam que as ocorrências do mundo não estão sob as leis do acaso, mas sim no plano das leis de causa e efeito, ajustadas ao mérito e ao demérito de cada indivíduo no grupo social. Então, é isso que eu quis ressaltar para cada um de nós. Precisamos, cada um de nós tem a sua parte a realizar, como ele diz aqui, né? Muitas ações, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, já entendemos isso, mas precisamos lembrar sempre da lei de causa e efeito. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza a nossa sociedade ela vai melhorar e ela está caminhando para isso. De tudo que a gente vem vivenciando nos últimos dias, quando abrimos o noticiário, seja na internet ou em outras mídias, já observamos quantas notícias boas têm acontecido, quanto bem tem acontecido na nossa sociedade, mas ainda vai depender de cada um de nós. Então, Raul Teixeira muito bem lembrou aqui nesse livro, nessa página, né, que a lei de causa e efeito. Então, precisamos fazer a nossa parte. Se hoje os nossos órgãos, né, governamentais nos convidam ao isolamento social, que é necessário estarmos em casa, cuidando da nossa saúde, precisamos cumprir bem esse isolamento para que logo essa curva dessa pandemia possa se achatar. Precisamos realmente cumprir, né, o que nos manda os órgãos, né, que regem a nossa sociedade, né, a OMS, porque precisamos cuidar da nossa saúde. Então, se não cuidarmos,
da nossa saúde nesse momento, não fizermos a nossa parte, infelizmente iremos ter consequências disso tudo. Infelizmente, como ele bem lembrou, lei de causa e efeito. Então, quanto mais confiança tivermos em Deus, sabendo que esse isolamento é necessário à nossa compreensão, à nossa saúde, o nosso crescimento evolutivo, o nosso progresso espiritual, porque sabemos que a espiritualidade amiga, ela já preparou toda essa ambiência à nossa volta. Eu costumo dizer que cada lar agora virou um centro espírita. Não só o Gemil está aqui, como o Gemil está aí. Todos os representantes, todos os irmãos, trabalhadores, frequentadores que estão assistindo agora essa reflexão, estão dentro dos seus lares. E a palavra de Jesus está chegando à nossa reflexão. Então, cada lar agora representado é um ponto de luz que a espiritualidade abriu. Então, são vários centros espíritas abertos. Então, Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga não nos deixou na tempestade. Estamos amparados. Somos muitos agora, nesse momento, em oração, em reflexão. A espiritualidade nunca trabalhou tanto, acredito eu, como agora, porque são muitos pontos de luz. Cada lar agora, além do culto do Evangelho no lar, tem feito o quê? As suas reuniões de estudo, o seu Evangelho, as suas palestras públicas, né? Então, estamos mais conectados com a espiritualidade, estamos mais conectados uns com os outros. Quando eu estou aqui falando, o Carlos está aí me ouvindo, o Jorge, a Érica, tantos outros irmãos, o Maurício e tantos outros, Solange e tantos outros amigos, estamos o quê? Conectados. Precisamos então entender isso, que a espiritualidade está conosco, não estamos sozinhos, cada vez mais estamos próximos da espiritualidade. Deus está conosco, Jesus está ao nosso lado, está dentro do nosso lar nesse momento, está conosco agora. E cada vez que oramos, rogamos ao alto o amparo à frente de trabalhadores que estão nos hospitais, os médicos, enfermeiros, os assistentes, os pesquisadores, nunca deram tanta importância aos pesquisadores, às vacinas. Estamos orando para esses irmãos e estamos confiantes que logo aparecerá a vacina. Vai chegar daqui um tempinho, mas para isso a espiritualidade precisou botar cada um de nós agora sim, juntinhos, conectados, mas cada um no seu lar, cada um na sua reflexão, procurando mudar a sua vida. O que eu acredito hoje, eu acredito mais ainda. O que eu acreditava ontem, eu acredito mais ainda hoje. Se a minha fé era desse tamaninho, ela agora está mais ou menos, já está maior. Por quê? A gente sabe do trabalho que a espiritualidade está tendo de nos deixar aqui unidos em pensamento, em oração. E não pense que cada um de nós não estamos recebendo o tratamento que necessitamos, como recebemos lá na Casa Espírita. Não pense que não estamos recebendo. Estamos. Nesse momento, cada um de nós aqui está recebendo a cura para as nossas dificuldades, trabalhando os nossos sentimentos. Aparelhos estão sendo ligados em cada um de nós, dentro do nosso lar, com os nossos entes queridos, aqueles que temos dificuldades, né? Porque muitos estão muito bem dentro de casa, mas outros não, estão vivendo verdadeiros infernos, porque estamos no momento da convivência familiar, tão necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Olha, estamos fazendo um
contágio em horário integral, gente. Olha que maravilha. Tem dias que a gente lembra de Chico Xavier, né? A gente lembra da aguinha da paz. A gente bota aquele gole na boca, né? Respira, não engole a água para não engasgar e vamos para frente. Então estamos tendo uma oportunidade de ouro de conviver com os nossos amores, né? Nós que estamos sempre trabalhando no movimento espírita, na casa espírita, e o nosso trabalho profissional, não temos tempo de nada, continuamos sem tempo, né? Nós temos vários compromissos, estamos em home office e não dá tempo de fazer tudo, mas estamos no momento de convivência 24 horas dentro do nosso lar, porque dentro do nosso lar passamos a fazer o nosso trabalho, né, enquanto dona de casa, né, que somos, além do trabalho profissional, mas também estamos o quê? Estimulando aquele que não gosta muito de ajudar nas tarefas, já estão ajudando, né? Então, a colaboração, a participação de todos estão, né, todos nós estamos aprendendo muitas coisas. E quando a gente se comunica com o outro, né, pela internet ou por telefone, a gente fica feliz de saber que o outro está bem. Ou quando o outro não está bem, a gente trata de oferecer o nosso ouvido, não é verdade? Para o outro. E às vezes quando a gente não oferece, vem alguém, né, e fala pra gente: olha, vamos lá, exercitar a caridade. Cadê a sua confiança em Deus? Você está aí acreditando, está no seu trabalho. E o outro que não está? Vamos ajudar o outro a estimular para que ele também tenha a mesma confiança que você está tendo, que nada é o acaso. Então, meus irmãos, não estamos aqui por acaso, como nos disse bem aqui o nosso irmão Raul Teixeira. O medo, ele nos atrasa o crescimento, ele nos ajuda em algumas situações, mas ele nos atrapalha. Então, que possamos vencer esse medo, que possamos ter essa confiança em Deus, que possamos lembrar de Jesus tranquilamente deitado, né, lá na popa, né, no barquinho, e com aqueles barquinhos à volta dele, junto com os seus discípulos, dormindo tranquilamente, enquanto os outros estavam desesperados. Ele levantou-se, né, e pronto. Aquieta-te, cessa-te, né? E virou-se para nós e perguntou: cadê a sua fé, né? Cadê a vossa fé, né? Onde está a vossa fé? Então, é nesses momentos que estamos nessa de provações, né? Principalmente coletivas, que possamos demonstrar a nossa fé, acreditarmos no Altíssimo, acreditarmos em Jesus, no trabalho que Ele está tendo, na presença amiga e doce, que Ele está sempre junto de nós. Basta que façamos essa conexão psíquica. Precisamos fazer essa conexão psíquica. Se a gente não pensar no elevar o nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, a gente não vai ter essa conexão, a gente não vai ter esse retorno. Então, por isso que a gente não tem o que reclamar. Já passamos, né, na história, né? Não nós, né? Nós nunca vivenciamos nada igual que estamos vivenciando no momento, né? A não ser a rainha da Inglaterra, né? Que já passou por peste, né? Já passou pela guerra, mas nós, não, meros plebeus, nunca passamos pelo que estamos passando.
Então temos que agradecer, porque temos o nosso teto, temos a nossa casa, temos Jesus ao nosso lado, temos a espiritualidade amiga trabalhando para esse crescimento, e nós estamos ajudando nesse momento a espiritualidade, nesse momento de transição. Precisamos ajudar mais, confiando mais, orando mais, porque quando oramos em coletivo, essa energia, essa emanação, ela se expande, ela tem um alcance muito grande. Então precisamos orar, gente, orar de verdade. Não precisamos estar com preces longas, precisamos só falar: Jesus, dai-me forças, Senhor, para suportar tudo isso, e principalmente dai força, Senhor, aos nossos irmãos sofredores, que não têm um teto, não têm o pão, não têm o conhecimento que temos da vida futura. Nós temos, sabemos que a vida não cessa, ela não vai cessar agora, né? Meu reino não é deste mundo. Jesus já nos disse isso. Então precisamos crer na vida futura. Então, com essa confiança em Deus, é que devemos prosseguir a nossa caminhada. Eu não sei o horário aqui. Deixa eu ver o horário. Ih, gente, eu já estou até quase passando do horário, né? Desculpa. Mas, olha, e o que a gente tem a dizer é que é tão gratificante estarmos unidos em pensamentos, estarmos conectados uns com os outros e acreditando que Deus está conosco. Então é com essa assertiva que vamos terminando a nossa reflexão da noite de hoje, e lembrando que no momento da prece, a espiritualidade vai passar, vai estar aí, dentro do lar de cada um de vocês e dentro do meu também, dando aquele passe revigorante para que possamos ter uma noite de sono assim reparador, para que amanhã pela manhã possamos estar mais confiantes do que nunca. Então vamos orar nesse momento, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, só temos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos do alto, por todas essas energias, Senhor, pela alegria da reflexão desta noite, Senhor. Que todos os lares nesse momento, Senhor, de todos os irmãos que nos acompanham, esses irmãos dessa casa irmã do Gemil, Senhor, que todos nesse momento sintam a tua doce presença, que os teus emissários, Jesus, e a nossa querida mentora, irmã Sheila, quanto os demais mentores, Senhor, de cada um de nós, possa se fazer presente, ofertando, Senhor, a cada lar aqui, um jarro de rosas brancas, Senhor, exalando o melhor perfume que a espiritualidade possa nos ofertar na noite de hoje. E com este perfume, Senhor, possa todo o nosso lar, Senhor, receber as bênçãos do alto, bênçãos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de resignação, de tudo aquilo que cada lar aqui representa e precisa, Senhor. Dai-nos a tua doce paz, Senhor, aquela que já nos prometeste, Senhor. A tua paz, Senhor, possa ser acolhida em nossos corações nesse momento
e também ser expandida para todo o nosso Brasil, para toda a nossa humanidade, Senhor. Que todas as chagas, Senhor, dessa enfermidade possa nesse instante ir se espalhando, Senhor. Que logo, logo, Senhor, os nossos cientistas, estudiosos, descubram, sejam inspirados pelas esferas maiores a descoberta, Senhor, desse remédio, dessa vacina. Mas rogamos a Ti, Jesus, que cada um de nós possamos, ao término deste encontro, desta reunião, bebermos da nossa água dentro do nosso lar e nos sentirmos bem melhores, bem aliviados, Senhor. Agradecidos estamos, Senhor, por todas as bênçãos da noite de hoje, e onde houver um irmão em aflição, um irmão necessitado, Senhor, da Tua ajuda, do Teu socorro, que os Teus médicos do além, Senhor, possam estar socorrendo. E nós outros aqui, agradecidos, mais uma vez estamos, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje. Ser conosco, hoje e para todo sempre, Senhor. Que assim possa ser, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigada. Desculpa aí ter estendido o horário, nem percebi o horário, tá? Fico muito feliz pelos companheiros, tá? Que nos assistiram. E depois eu vou dar um beijinho para todos, tá? E logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser, tá? Muita paz nos corações. Fiquem com Deus, ó. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, gente.